É sábado de novo. O melhor dia da semana. O dia do seu espaço universitário da TV. No ar, Campus. Não reconhecendo nós outra soberania, mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Assim dizia um dos trechos do movimento republicano de 1870, assinado por vários figurões da época, e que foi considerado um dos embriões do movimento político que começava a despontar. Vamos dar uma repassadinha na história para entender melhor esse movimento. Theo, o que foi o movimento republicano no Brasil? Bem, a ideia de república no Brasil não é nova. Já nos movimentos da colônia, como em Confidência Mineira ou mesmo no Império, você já tem algumas demandas ligadas à ideia de república. Porém, só na segunda metade do século XIX, com as transformações sociais e econômicas ocorridas no Brasil, é que esse movimento ganha corpo, ganha força. Em 1870, uma cisão no Partido Liberal vai lançar um manifesto republicano, né? Lançar um jornal A República e a posterior criação do Partido Republicano. Esse partido, né, que na verdade vai encarnar o movimento republicano no século XIX, ele à medida que avança o movimento, nós podemos notar uma divisão nele, entre os chamados republicanos históricos ou revolucionistas, liderados pelo Quintino Bocaiúva, né, que defendiam uma série de mudanças progressivas até a instauração da República, e um grupo revolucionário liderado por Silva Jardim, né, que pregava medidas mais ágeis e mais rápidas para chegar à República, inclusive se fosse o caso da luta, né. No meio militar, né, também você tem a penetração do ideal republicano, com destaque para a figura do Benjamin Constant, com uma forte influência do positivismo, se bem que uma forma vaga de positivismo. Essa ideia defendia um culto à autoridade, a preponderância da autoridade, né, a manutenção da ordem e, a nível político, uma república autoritária. Esse conjunto de ideias é que formou o movimento republicano na segunda metade do século XIX no Brasil. Você já ouviu falar do último baile do Império? Dizem que rolou muita comida e muita bebida. Foi o baile da Ilha Fiscal no Rio. Conta-se até que, ao chegar, Dom Pedro II escorregou, mas manteve o equilíbrio. Aí, ele contou uma piadinha. O monarca escorregou, mas a monarquia não caiu. Ah, bom. A festa foi ótima, mas acabou. O movimento republicano ia por fim ao regime imperial, que durou 67 anos. A instauração do regime republicano é o resultado de grandes e profundas transformações ocorridas no Brasil na segunda metade do século XIX, né? A gente pode destacar, por exemplo, a decadência dos setores proprietários de terra e escravos, o próprio fim da escravidão, né? A imigração, crescimento urbano, processo de urbanização, a industrialização, a emergência de novos setores produtores, antagonismos regionais. Tudo isso cria um pano de fundo onde vai surgir a República. Com licença, quais foram as figuras importantes da proclamação da República no Brasil? Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano. Acho que eu me lembro só esses dois. É rapidinho, é uma pergunta só. Vem cá, é fácil. Sério? É só para te perguntar quais foram as figuras importantes da proclamação da República. Se você lembra, quem você lembra? De quem você se lembra? Da escola? Comigo, não lembro de nada. Da República. Mais importante que a gente ficar tentando identificar o papel de cada uma das pessoas, como Deodoro, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Francisco Glicério, é tentar entender e analisar a superação de um quadro institucional frente a essas transformações socioeconômicas ocorridas no período. Também mais importante de que tentar ver como é que o movimento republicano em si, ele influi diretamente na proclamação da República, é tentar entender que uma determinada ideia só ganha força quando ela tem receptividade na sociedade. Ou seja, que essas transformações transformaram a partir de uma ideia-chave. A ideia-chave não é nem a ideia da República, é a ideia da federação, né? O desejo principal não é de simplesmente
ultrapassar um quadro institucional, terminar com o Império e criar a República. Mais importante que criar a República, não serve uma República qualquer. O que serve é a República Federativa. Por quê? Porque ela queria garantir a autonomia dos estados, o poder local. Isso é que vai levar ao processo de superação do Império. O Brasil é uma federação. Você sabe o que é isso? Federação União dos Estados, e aí tem a divisão por impostos, né? Arrecadação, tributos, município e tal. Federação, no meu ponto de vista, acho que é a união de estados, não, eu acho que é isso, de vários estados que se formam uma federação. São os estados, né? A reunião dos 20 e tantos estados é a Federação Brasileira, é isso? Ih, amor, não sei. Não. Sinceramente, não. Federação, não sei esse conceito exatamente, não. Theo, o que é uma federação? Olha só, a federação, na verdade, ela se compõe de uma pluralidade de centros políticos. Né? Para compreender isso, a gente tem que ver que existem duas formas de organizar um Estado, né? Quer dizer, nesse sentido, um Estado unitário e um Estado federativo. Né? O que é um Estado unitário? O Estado unitário, você tem um único centro político, a luta pelo poder e o exercício do poder se dá num único quadro institucional, né? Onde as relações que vão ser criadas vão ser pela busca da conquista desse quadro institucional único que se espalha pelo conjunto do país. Né? A federação, ela se organiza de maneira diferente. As unidades que formam a federação são autônomas ou relativamente autônomas, existem vários tipos de federação, mas, na verdade, existe uma pluralidade de centros, delimitação de competências, ou seja, o que cada um desses centros pode fazer, o que o governo federal pode fazer, o que o governo estadual pode fazer, e é mesmo o governo municipal. Existe a representatividade em cada um desses centros e a luta pelo poder e o exercício do poder se dá em cada um desses centros. Então, existe uma união entre esses diversos centros políticos, que no nosso caso são os estados, né? E essa união se expressa no governo federal, ou seja, através ou da representação dos estados, no caso do Brasil, o Senado. O Senado apresenta a representação dos estados. E a representação dos cidadãos, eleitores, na Câmara. Né? E a figura do presidente da República, que no nosso caso, ele enfecha nas mãos tanto a chefia do Estado quanto a chefia do governo, né? Também como símbolo dessa união dos Estados, que não é uma união pacífica, não é uma coisa tranquila, na verdade. Como eles representam centros de luta do poder, os atritos políticos que surgem a nível local passam para nível estadual e se expressam a nível nacional, e vice-versa. Quer dizer, o controle pela competência do Estado, do centro político do governo central, também se expressa a nível estadual e a nível local. Né? Na verdade, o que você tem é uma pluralidade de poderes, né? De centros de poder, né? Unidos, né? Na figura do governo federal. Proclamação da República. Essa foi uma pequena revisitada em nossa história. Esse questionamento da história, essa busca da diferença entre mitos e heróis é importante. Faz parte do nosso aprofundamento para conhecer melhor o nosso país. Para criar uma consciência de pátria, mudando o que deve ser mudado. Ressaltando o que tem que ser ressaltado. Sábado que vem a gente volta. Você já sabe, querendo entrar em contato conosco, o nosso endereço é... Até sábado.